Óleos essenciais, será que eles funcionam para a insônia, para a ansiedade? Será que a gente tem comprovação científica disso? Se você tem interesse, se você tem interesse, ficou horrível, né? Fica aí até o final que eu vou mostrar para você. Antes da gente falar especificamente dos estudos que mostram se tem efeito ou não dos óleos essenciais na insônia e na ansiedade, eu queria mostrar a você como é que os óleos essenciais funcionam, tá certo? Porque a gente vê todo tipo de coisa na internet. Os óleos essenciais agora estão na moda. Cada vez mais eu atendo pacientes que chegam já no consultório dizendo que faz uso de óleo essencial, mas a maior parte não entende realmente como é que eles funcionam, acha que somente é um cheirinho gostoso e coisa do tipo. Então a gente tem dois mecanismos mais importantes que funcionam os óleos essenciais. O primeiro deles, e talvez o que seja mais, vamos dizer assim, aparente, seja a questão olfativa. Os cheiros, eles estão muito associados à nossa memória. Por quê? Porque a gente tem uma memória olfativa. Em que sentido? A gente associa cheiros a locais, cheiros a situações específicas da nossa vida. Então, quando a gente sente algum cheiro específico, um cheiro principalmente que é marcante, seja no sentido positivo ou negativo, essa informação, ela vai para o nosso sistema nervoso, vai para o nosso cérebro, especificamente na região da amígdala, que é o nosso cérebro mais primitivo, vamos colocar assim, a região mais primitiva do nosso cérebro, que é onde estão associados as nossas emoções. Então a gente tende a fazer essa associação e isso ajuda que a gente, em alguma determinada situação em que a gente tem aquele estímulo daquele cheiro, a gente associe a aquele evento que a gente passou, aquele local que a gente esteve. E o segundo efeito, e esse talvez seja o menos conhecido, é o efeito farmacológico. Então a maior parte das pessoas não sabe, mas assim, um óleo essencial, ele pode chegar a ter 300 substâncias dentro dele. É um concentrado ali, muito concentrado na verdade, de quilos de plantas muitas vezes, em que a gente tem a formação daquele óleo e a concentração daquelas substâncias vai ter um efeito no nosso sistema fisiológico, né, do nosso corpo, assim como tem medicamentos e outras coisas, tá certo? Então é preciso que a gente entenda dessas substâncias para a gente conseguir ter um efeito específico. Mas por que isso é importante para a ansiedade e para a insônia? Aí entra essas duas questões. A gente precisa de substâncias que estejam associados a efeitos positivos sobre a ansiedade, sobre a insônia, ou seja, que tenham efeitos ansiolíticos, que tenham efeitos relaxantes no nosso corpo. E a gente tem também o efeito do próprio cheiro que a gente pode associar a um determinado local, a um ritual do nosso sono. Isso é bastante importante. Então, será realmente que esses óleos têm um efeito na insônia, na ansiedade? Então, foi lançado uma pesquisa, na verdade é uma pesquisa que fazia uma revisão de várias outras pesquisas, que a gente chama de uma revisão sistemática, para saber o efeito da aromaterapia, que é o uso de óleos essenciais, na melhora do sono. Então, eu vou pedir para a Ju colocar aí na tela para você ver que o que eu estou falando realmente tem fundamento. E na época que eles lançaram isso em 2015, eles encontraram 12 pesquisas que já tinham sido feitas sobre isso. E o que foi que eles perceberam? Foram 2 pesquisadores coreanos. Aí agora na hora eu não vou me comprometer em falar o nome dos pesquisadores, né? Obviamente. E desses 12 estudos, eles concluíram, vamos dizer assim, de maneira geral, o resumo desses 12 estudos, em que a aromaterapia poderia ter um efeito médio, um efeito razoável para a melhora da insônia. E esse efeito se daria principalmente por esse efeito ansiolítico, por esse relaxamento causado por algumas substâncias. Então eu quero falar agora sobre talvez o óleo essencial mais importante. E aí eu queria saber também de você, se você faz uso de algum óleo essencial, se você faz, comenta aqui embaixo. Talvez o mais conhecido é o de lavanda, né? Todo mundo usa óleo de lavanda. É basicamente tipo assim, sua vizinha olhou para você, descobri um óleo de lavanda para você usar aqui, para colocar no travesseiro, para dormir, enfim. As pessoas inventam vários benefícios possíveis do óleo de lavanda, mas tem alguns pontos bastante importantes aqui. O primeiro é que às vezes um nome que é conhecido pelas pessoas, na prática pode existir vários óleos diferentes. Então a lavanda é o melhor exemplo disso. Todo mundo fala assim, óleo de lavanda, mas ninguém sabe que existem pelo menos 3 tipos de óleo de lavanda. Você tem a lavanda angustifolha, você tem a lavanda Brasil, você tem a lavanda Spike, e cada uma delas tem concentrações diferentes
das substâncias e podem ter um efeito completamente diferente no nosso corpo. Então, o mais estudado e também o mais conhecido é a lavanda francesa ou a lavanda angustifolia. E ela é concentrada com os dois principais componentes, né? A gente falou que pode ter até 300 em alguns óleos essenciais, mas os dois principais são o linalol e o acetato de linalila. E qual o efeito dessas substâncias no nosso corpo? E aí a gente vai entender o porquê ele pode ter um efeito benéfico, bastante interessante para o tratamento da insônia e muitas vezes da ansiedade também, porque as duas estão no mesmo contexto, né? Talvez você tenha visto um outro vídeo aí, onde a gente falou da erva cidreira, onde eu comentei que 40% dos casos de insônia são gerados pela ansiedade. Muitas vezes o tratamento para insônia vai ser tratar a ansiedade, e tratando a ansiedade a gente melhora a insônia. Então, como é que o linalol e o acetato de linalila, é quase um trava-língua, né, causam no nosso corpo? Então, o principal efeito é pela inibição do glutamato. O glutamato é uma substância excitatória, tá certo? Então, é como se fosse ligar o interruptor, né? Então, o glutamato é um neurotransmissor que mantém a gente ligado o tempo todo. Inclusive, por causa disso que você ouve falar aí, que talvez não usar óleo de shoyu porque tem uma concentração muito grande de glutamato, isso pode deixar as pessoas agitadas, mas isso ainda é uma coisa meio controversa. Mas o glutamato é esse neurotransmissor excitatório. Então, se a gente bloqueia, se a gente inibe o glutamato, a gente tem um efeito contrário, né? A gente tem um efeito relaxante, um efeito depressor do nosso sistema nervoso. E além disso, e aí talvez mais interessante aqui pra gente, seria o aumento do transportador de serotonina. E por que isso é importante? Você já vai entender. Qual é o medicamento mais utilizado para tratar a ansiedade? Talvez, com certeza você conhece alguém que usa. É o famoso fluoxetina, tá? E o que a fluoxetina faz? Ela impede a quebra da serotonina, ou seja, ela faz com que o nível de serotonina aumente. E a serotonina, ela tem esse efeito também relaxante em alguma medida. Então, o principal tratamento para ansiedade, que acaba sendo também muitas vezes para insônia, é através desse medicamento que aumenta a serotonina. E o óleo de lavanda, a gente viu também que ela tem um efeito nesse transportador, é um mecanismo diferente, mas em última análise o efeito do aumento de serotonina seria o mesmo. Então é uma medida extremamente interessante e talvez o ponto principal e mais ignorado é o que? É a capacidade que um óleo essencial tem de ser associado a um hábito. Então a gente começou falando, né, que uma das maneiras pelo qual um óleo essencial age é que a gente faz uma associação de cheiros a um determinado comportamento, a um determinado local. Então, quando a gente faz um ritual do sono, a gente tem uma série de passos, né, desde desligar a luz, de diminuir os estímulos da televisão, do celular, para que a gente possa dormir. Então, se a gente usa um óleo essencial para associar a esse hábito, ele pode ser como uma espécie de gatilho para esse ritual do sono, e quando a gente sente aquele cheiro, o nosso cérebro já associa que é a hora do nosso ritual do sono e ele já começa a processar essa diminuição dos estímulos para que a gente possa dormir. Então ela tem dois efeitos extremamente interessantes. E aí, obviamente, se a gente está falando de hábitos de sono aqui, fica muito claro para você que apesar da gente utilizar os óleos essenciais, eu utilizo isso com os meus pacientes porque tem evidência, a gente já tem indicações e os efeitos colaterais, eles são muito raros, apesar de ter alguns relatos, eles são raros, mas principalmente por causa desse efeito do hábito. Então a gente tem que associar uma mudança do ritual do sono para que a gente possa ter um efeito melhor. E se você quiser saber como é que você pode ter um ritual do sono melhor, talvez você já tenha visto em outro vídeo, se não, eu estou lhe falando aqui agora, que a gente tem um e-book gratuito que se chama 7 Mudanças para um Sono Melhor, onde eu vou contar desde como é que um sono funciona, para você entender melhor no seu corpo quais são os efeitos do sono, porque ele é tão importante, e principalmente como é que na prática você pode começar a fazer um ritual do sono, sem fazer medidas mirabolantes, com um passo a passo, tudo isso gratuito aí para você, porque esse é um material que eu disponibilizava para alguns pacientes e eu resolvi compartilhar com todas as pessoas, porque muitas pessoas sofrem de insônia, tá certo? Se esse vídeo faz sentido para você, se isso ajudou você de alguma maneira, eu convido você a compartilhar com outras pessoas, para que isso possa ajudar outras pessoas também. Então eu espero você em um próximo vídeo e nunca se esqueça que saúde é vida em abundância.